Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma revisão da lição dos jovens. Hoje é quinta-feira, dia 3 de julho, e a gente está olhando a lição 1. Vamos mergulhar hoje numa conexão bem fundamental que o estudo apresenta. Jesus como novo Israel. Ok, vamos tentar desempacotar isso um pouco. O material de hoje levanta uma questão, assim, intrigante. Como é que a fé em Jesus se liga com aceitar as histórias lá de Moisés, tipo o Êxodo? Isso. E olha, o ponto de partida já é interessante, né? Porque o estudo nota que alguns cristãos, assim, acreditam em Jesus, claro, mas talvez tenham um pé atrás com partes dos escritos de Moisés. Mas o texto argumenta que isso é um problema sério. E por que seria um problema? Qual a ligação tão forte assim? Então, o fascinante é ver como o próprio Jesus validou esses textos, sabe? Ele não só conhecia, mas ele citava Êxodo, os outros livros de Moisés, como palavra de Deus mesmo, com autoridade. Ah, então não era só uma citação cultural, digamos. Não. Pega, por exemplo, Marcos 12, verso 26. Ele está discutindo a ressurreição e fala: vocês não leram no livro de Moisés? Quer dizer, ele parte do princípio que aquilo é válido, tem autoridade divina. Entendi. E tem mais, né? Em Lucas, tipo, capítulo 16, na parábola do rico e Lázaro, ou depois da ressurreição, em Lucas 24, diz que ele explicou as escrituras começando por Moisés. Ah, sim, mostrando como tudo apontava para ele. Exatamente. E a conexão fica, assim, muito direta em João 5, versos 46 e 47. Ali Jesus fala, né? Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Nossa, direto ao ponto. Bem direto. E continua: mas se vocês não creem nos escritos dele, como vão crer nas minhas palavras? Ou seja, ele amarra uma coisa na outra. Rejeitar Moisés seria rejeitar ele mesmo. A fé em Cristo, por essa ótica, inclui levar Moisés a sério. Certo, e isso estabelece bem a base teológica da coisa. E aí o estudo avança para mostrar paralelos, né? Como a vida de Jesus meio que ecoa a história de Israel. Como é... Isso. E aqui os paralelos são bem notáveis. Pensa no Egito, por exemplo. Israel, lá no começo, com Jacó, foi para o Egito, buscou refúgio lá, cresceu como povo lá, em Gênesis, né? Sim, fugindo da fome. Pois é. E Jesus? O Evangelho de Mateus, capítulo 2, mostra ele criança, sendo levado para o Egito também, para escapar de Herodes. Verdade, a fuga para o Egito. E Mateus até cita Oséias: do Egito chamei o meu filho, que originalmente era para Israel, mas ele aplica Jesus. É um eco muito forte daquela história fundamental de Israel. Jesus revivendo essa experiência. Que interessante essa ideia do padrão se repetindo, ou melhor, sendo cumprido, né? E que outros exemplos o estudo traz? Ah, tem outros bem claros. Por exemplo, Jacó, que virou Israel, teve 12 filhos, certo? Os patriarcas das 12 tribos. Certo, Gênesis 35. Aí vem Jesus e chama 12 discípulos, para serem o núcleo do novo povo de Deus lá em Mateus 10. Isso não parece ser coincidência, né? Sugere a formação de um novo Israel ali, em torno dele. Faz muito sentido. É um simbolismo poderoso. Essa reconstrução do povo com 12 líderes. Exatamente. E tem mais um paralelo bem marcante que o estudo levanta: a questão do crescimento e da oposição. Ah, como assim? Lembra lá no Egito? Quanto mais os israelitas se multiplicavam, mais o faraó via eles como ameaça. E aí começou a opressão, a perseguição, lá em Êxodo 1. Sim, o medo do crescimento deles. Então, a gente vê um padrão parecido com a igreja primitiva. O livro de Atos, capítulos 2, 4 e 5, descreve um crescimento, assim, explosivo no número de seguidores de Cristo depois do Pentecostes. Milhares se convertendo. Milhares. E qual foi a reação? Oposição, perseguição, tentativas de calar os apóstolos, de destruir o movimento. O crescimento gerou conflito, gerou ameaça percebida, assim como na história original de Israel. Isso é um ponto importante. Nos lembra que, mesmo quando as coisas parecem ir bem, com o crescimento, milagres, a jornada, tanto de Israel quanto de Jesus e da igreja, foi cheia de desafios, né? O estudo cita o Evangelho de Marcos para ilustrar isso em Jesus. Sim, menciona Marcos. Porque Marcos retrata muito isso.
Jesus enfrentando oposição constante, incompreensão, ameaças, mesmo quando tinha multidões seguindo ele. Assim como a história de Israel não foi só de glória, mas de muita luta e fé no meio da dificuldade, a vida de Jesus e o começo da igreja também foram assim. Não foi um passeio no parque. Então, a grande lição que o material parece querer deixar é que, para entender Jesus de verdade, a gente precisa entender essa história de Israel da qual ele faz parte e que ele, de certa forma, recapitula. Não dá para isolar Jesus desse contexto do Antigo Testamento. Exato. Acho que a ideia central é essa. Jesus não surge do nada. Ele valida as escrituras de Israel e, mais que isso, ele personifica, ele cumpre a trajetória de Israel. Ele é o filho chamado do Egito. Ele é quem funda um novo povo com 12 líderes. Ele é aquele cujo crescimento atrai oposição. Ver Jesus como esse novo Israel dá uma profundidade muito maior para a gente entender quem ele é e o que ele veio fazer, entende? Ele é a história de Israel concentrada e levada ao seu ponto máximo, à sua realização final. E isso, claro, redefine o que significa ser o povo de Deus a partir dele. Excelente. Uma perspectiva muito rica para a gente refletir. Bom, por hoje é isso. Até amanhã no próximo estudo, pessoal. Até mais.